Olá, pessoal, me ouvindo? Ei, Oi, entrei já? olá, Eu ao tava vivo, me arrumando ouvindo aqui que acho que eu certinho? coloquei muito alto. Diminuí um pouco. Tô tentando fazer ajustes pra ver se eu apareço mais, mas eu não aprendi. Como que você tá, Luan? Tudo bem? Tudo ótimo, seguindo E a a faculdade, quarentena aqui. como que tá? Como que estão as aulas? Aulas estão suspensas Nem em casa. em casa. A gente está tendo algumas sugestões de leitura dos professores, mas não é nada que seja obrigatório de se fazer. Tipo assim, não é avaliativo e tal. Às vezes eles mandam conteúdos. Bom que vocês podem estudar mercado agora, então. Exatamente, nunca estudei tanto mercado na vida. Nunca tivemos tanto tempo para estudar, na verdade, né? Tem que aproveitar. É. E na Trópico? Tá ótimo, a gente... No comecinho, né, tava meio complicado, porque acho que todo mundo tava meio confuso, o que tá acontecendo, vou ter que trabalhar de casa. Aí não tava tendo reunião direito, mas agora já tá vida mesmo. Todo mundo tentando se acostumar a usar o Zoom, esses aplicativos aí, né? E uma coisa que eu observei, o Zoom, o eco é do meu, que tá dando? Deixa eu ver. Eu estou escutando um pouquinho no seu. Mas O tá meu com agora eu eco? ouvi também. Tá um pouquinho. Bem de leve. Tá. É não conseguimos mexer aqui. Um movimento que a gente viu aqui, que é super interessante comentar, inclusive com vocês, é que assim, a gente teve um super rebalanceamento de portfólio. Então, a maioria dos investidores começaram a ir para fundos mais conservadores que a gente tem três hoje em dia. Então, todo mundo buscando, eu quero ficar. Talvez eu estava exagerando um pouquinho na mão na renda variável. É, a empolgação, né? E aí, tá, vou fazer um equilíbrio aqui. Uma coisa que eu aprendi é que assim, que eu vi que muita gente aprendeu. A caixa, o que é isso? Pra que precisava disso mesmo? Sim, ouvi falar até de gente recomendando fazer caixa em fundo imobiliário, assim, umas coisas Não que dá, meio que caíram por terra agora, né? com certeza. Então eu acho que a gente já pode ir começando o nosso assunto principal aí. Eu queria que você começasse se apresentando, tem uma galera aí que não conhece e tal. Quem é a Glenda, afinal? Bom, eu sou a Glenda, eu sou economista e formada em relações internacionais também. Eu já trabalhei em indústria, acabei de ver, porque uma amiga minha bem antigamente entrou aqui. Já trabalhei em indústria multinacional, então assim, é uma outra vida totalmente diferente. Mas também não tinha nada a ver comigo, olhando hoje em dia eu vejo. E aí depois eu fui para uma consultoria bem pequenininha para fazer, montar carteira de cliente. E aí sim, depois comecei a ir para casa de análise, trabalhei em duas. E aí, como eu conheci muitos gestores ao longo desse caminho, aí agora eu tô como fazendo relacionamento com investidores na troca. Legal. Só uma dúvida, na última casa que você esteve, você fazia análise de renda fixa e fundos, né? Ou Então, eu era? fazia assim, eu fazia um pouco de tudo. É porque isso é uma coisa super importante, já que a gente vai falar sobre carreira. Eu acho que hoje em dia a Uhum. gente não pode ficar mais limitado a eu faço isso só, eu fico num quadradinho. A gente tem que fazer muito mais coisa. Sim. Então, antigamente eu escrevi o relatório de tesouro direto, dava suporte para o relatório de fundos de investimentos, porque assim, o Brasil é um dos países que mais tem fundo de investimento. Então tem muita gestora para a gente conversar. E principalmente ano passado, foi um boom, surgiu um monte de casa nova. Foi 2018 também. Então, fazia esse acompanhamento com algumas gestoras, se tinha alguma oportunidade bacana para recomendar. Fora a parte comercial também que eu tocava na empresa, então você acaba sendo multitarefas, porque não dá para você ficar restrito, vou ficar fazendo aqui só meu relatório semanal, conversar com os Uhum. clientes. Acho que esse mundo já ficou para trás. E até na Trópico também. A empresa tem 8 funcionários, é super enxuto. Então você tem Legal. que acabar assim, sendo multitarefa, não pode ficar ser hands-on. Se você ficar muito É, hold-on, não dá. legal. Inclusive, isso é uma coisa que a gente está tentando trabalhar aqui na Liga. No momento, a gente está começando um projeto aí de estudar programação para análise quantitativa e tudo mais. Então, acho que é
bem interessante. É bem nessa linha mesmo que a gente tem que buscar aí, né? Com Tá, certeza. Enzo aqui Se dando você boa ficar noite. só. Oi? Enzo, nosso contato, Eu dando boa conheço noite ele. aqui. É, conhecemos lá na FUCAP, daquela vez que você veio aqui para o estado, né? Sim, sim. E depois eu também fiz reunião com ele. Agora eu tô Ah, esperando só o legal. Enzo alocar lá com a gente. Legal. Enfim, você falou aqui sobre o seu trabalho na Trópico, hoje você trabalha com relações com investidores, e a Trópico ela tem aquele relatório, né? Vocês fazem a carta mensal ou semestral? Eu olhei e eu achei a Semestral só. semestral, no caso. A casa é muito antiga, a gente está no mercado desde 2002. Então, os gestores fizeram muitas cartas ao longo do caminho. E eu acho que eles já chegaram no momento de falar assim, olha, não dá para fazer carta mensal mais não. Mas a gente sempre tem alguns acompanhamentos que a gente manda por via outras corretoras também acabam pedindo, como que tá a posição do fundo, que vocês estão mudando. Só que como as nossas estratégias não costumam mudar muito, então talvez não faz muito sentido para a gente ter um acompanhamento mensal, porque assim, tem um fundo que ele vai fazer a mesma coisa o ano inteiro, vai dar o mesmo resultado o ano inteiro. Tanto que a volatilidade ele é super baixa. Então, assim, não tem o que falar de novo do fundo. Ele deu a mesma coisa que mês passado. Sim, interessante. É uma casa de velho investe, né? Value Investing. Só que esse fundo que eu falei entra uma coisa bem legal para vocês, porque ele tem muita gente que acha que ele é um fundo quantitativo, mas porque ele tem um robô que ajuda a gente a operar, fazer a operação. Mas ele não é um fundo multimercado, porque a gente toma a decisão, a gente escolhe o que vai operar e tudo mais, mas é um robozinho que faz a operação pra gente. Então é bem legal que você falou que vocês estão aprofundando esse estudo. Por isso que eu falei, é um fundo que a gente tem, ele tem é um reloginho. Todo mês a gente tem um retorno muito próximo do que é o esperado para ele. Tá, legal, bem interessante. Vocês trabalham com 3 fundos, né? Um que é o Isso. mais tradicional. O velho, que é o fundo de velho investing desde 2002, então a gente compra empresa, analisa. E aí aqui o que tem um lado que é bem legal da gestora é que a gente faz assim, na nossa análise. A empresa tá cara ou tá barata? Beleza, tá barata. Então a gente pode começar a olhar ela. Pra gente, assim, não vale muito a pena você pegar uma empresa cara, que vai ficar mais cara ainda. Então a gente faz esse crivo inicial. Tá barata, beleza, vamos lá. E aí a gente começa a conversar com as pessoas da empresa, com quem toma a decisão. Pra gente, essa parte qualitativa é super importante. E é uma coisa que às vezes a gente não consegue ter um acesso tão fácil, né? Então, até pra gente também nem sempre é fácil, dependendo do tamanho da empresa. Então, a gente começa a conversar com quem faz parte da empresa, CFOs, CEOs, RI, com concorrentes. E assim, qualquer notícia que pode influenciar o setor, a gente tem que entender o que está acontecendo, o que pode movimentar, o que impacta. Então, falamos com outros gestores também. Então, essa parte é bem legal, porque a gente acaba tendo uma análise super qualitativa. Por exemplo, um caso super emblemático que a gente teve, uma das posições, que é uma das maiores que a gente tem no fundo, é Minerva. A gente comprou Minerva lá atrás, gostamos muito da empresa, não sei o quê. Quando o CFO saiu, que é o Edinho, a gente começou a diminuir a posição, porque a gente ficou super desconfortável que ele estava saindo de lá. Ele saiu, ficou um tempo fora e voltou. Quando ele voltou, a gente voltou a comprar bastante e voltamos a ter uma posição considerável novamente na empresa. Porque pra gente isso importa. Ele, por exemplo, saiu esses dias no Brasil Journal, uma reportagem, que ele também já trabalhou em banco, no BTG e tudo mais. Então, ele tem um super controle porque, assim, a empresa ela é muito forte em exportação, né? A maior parte da receita dela vem de receita lá fora. Então, tudo em dólar. E aí, ele fez hedge desse dólar. E a dívida que agora era para ter subido para 1,9 bi, subiu só 400 milhões. Então, assim, olha que diferença faz você ter um CFO, beleza, super gente Sim, boa, do que uma pessoa super competente que na hora que a gente precisa que ele mostre resultado, vai lá e consegue mostrar isso pra gente. Então, por isso que a gente acha que esse ponto é super importante. E também fica como uma lição para todo mundo, né? Tente falar mais com a empresa, escutar. Hoje em dia, assim, é muito bom, porque tem muita live de todas as empresas.
Então, por mais que não seja só o resultado que você tem que acompanhar, tem live de todo mundo. Então, você pode acompanhar e entender como que o cara pensa, e ele está olhando, para onde que eles vão, que perspectiva eles têm daqui para frente. Eu acho que isso é uma dica super importante. Todo mundo tem que fazer isso. Bem legal. Inclusive, essa questão do hedge, recentemente teve empresa tomando prejuízo altíssimo com Considerável. um hedge meio errado, né? Enfim, vou passar para a parte aqui de um pouquinho de... Bom, você deu um resuminho aí, você tem a formação em relações internacionais. A gente abriu aqui para fazer algumas perguntinhas para o pessoal, e uma das perguntas que chegou para a gente foi com relação a certificações. A gente sabe que tem algumas que são obrigatórias e tem outras que são mais para dar qualidade mesmo, para incorporar ao currículo. Uhum. O que você acha assim dessas que são mais comuns aqui? Quais são as mais interessantes de se fazer para começar ou então para avançar e tudo mais? Então, assim, quais que você vê que são as mais visadas no momento, as que você acha que tem mais futuro? Legal. Essa pergunta é super pertinente, porque muita gente me pergunta. Eu sempre recebo no meu inbox, inbox é coisa de velho, né? Sempre recebo no direct message perguntas falando assim: eu tô estudando para tirar a CNPI, eu tô fazendo a faculdade de economia, ano que vem eu tiro, não sei o quê. Aí eu fico assim, gente, mas a minha primeira pergunta é: você tá fazendo estágio? Você tá trabalhando? Você tá procurando experiência? Ah, não, então, eu tô estudando pro CNPI e aí depois eu vou trabalhar. Na minha cabeça, você tem que fazer o contrário. Você tem que, primeiro, esse mercado é muito forte em experiência. Você tem que ter experiência. Isso conta muito. Não é à toa que gestores que têm anos de carreira têm uma visão totalmente diferente de quem acabou de começar. E assim, eu vejo isso na prática, porque eu aprendo todo dia com gente que é mais experiente do que eu, e você acaba tendo uma memória, né, do que dá certo, do que dá errado, momentos que se repetem. Então, esse mercado é muito voltado para a experiência, faz muita diferença lá na frente. Então, acumulem experiência antes de tudo. Eu sei que é muito legal falar, olha, passei, eu tenho vários certificados, mas isso nós vamos ver conta muito menos do que uma experiência, do que você ter falado, olha, eu comecei no back-office, eu fiz estágio, eu fui assessor de investimentos, morava numa cidade pequena que não tinha muitas oportunidades, mas eu criei alguma coisa. Então, você ter experiência no mercado vai te abrir muito mais portas do que você ir atrás de algum certificado, porque na verdade você vai começar a estudar e você não vai entender como que aplica aquilo na prática. O que é Sim, importante de quando você está estudando? Você só vai saber quando você estiver trabalhando. legal. Às vezes o pessoal está estudando para o CNPI. Aí tem alguns modelos que ninguém gosta mais, super desatualizados, você está estudando achando que ele está bombando. Aí você chega lá, tá, cara, por que você tá falando isso? A gente não usa. Então, eu acho que isso é importante. Lógico que eu incentivo, sim, a tirarem certificações. Por exemplo, para ser assessor tem que ter Ancor, então tem que tirar. Só que eu acho que isso não é o fator trivial determinante da sua carreira. Primeiro você tem que ir atrás de buscar conhecimento, ler bastante, ganhar experiência e aí sim ir acumulando certificados ao longo da carreira. É bem legal. Até porque você é uma prova, né, de que a gente consegue meio que andar entre as carreiras, né? Com certeza. A gente, me surgiu uma dúvida que agora você falou a respeito de experiência, e você já trabalhou no, eu não gosto muito desse termo, mas a gente usa, né, economia real. Você já trabalhou em economia real e muitas vezes é a alternativa mais, digamos, comum assim para você entrar no mercado. Tem alguma área que você acha que seria mais interessante dentro de economia real para quem depois pretende ir para mercado de Vai capitais e tudo mais? para. Legal, bom ponto também. É legal até para vocês que estão aí longe, né? Em Vitória. É, Estamos num lugar longe. de Fora vez em do quando eu recebo. eixo Faria Lima Leblon. Exatamente. De vez em quando eu recebo gente falando, quero mudar para São Paulo e tudo mais. Uhum. Mas, normal. O mercado tá aqui mesmo. Tanto que eu também, com esse sotaque, né? Eu não sou de São Paulo, com certeza. Eu tive que mudar. Eu acho que você tem que ir para contabilidade, que é um porre, mas tem que fazer entrar nisso, finanças, toda a parte que você vai entender como que a estrutura da empresa, vale mais a pena. Ou até uma parte comercial para você ganhar
uma desenvoltura boa também. Assim, por exemplo, eu na faculdade é super travado. Acho que aí, quando você pega uma parte mais comercial, você começa a dar uma destravada. Então, se você quer fazer análise mesmo, quer trabalhar num fundo, por exemplo, numa casa de análise, tenta ir para o financeiro. Primeiro ponto. Legal. Se você ainda está em dúvida, acha que tem outras oportunidades, destrava seu comercial, dá uma desenvolvida também, que você vai ver que vai fazer muita diferença lá na frente. Acho que essa combinação, assim, é um fator de sucesso das pessoas. Bem legal. Mas é legal mesmo. No financeiro você consegue ganhar bastante experiência, depois você vai começar a ler balanço com muito maior facilidade. Sim, é bem interessante. Aliás, uma dica até para quem começa a investir, recentemente comecei a olhar mais os balanços e as notas explicativas, e assim, é um mundo que você abre, né? É Não, e bem outra, mais aí você interessante. vai ver do lado da empresa as Uhum. coisinhas que eles não fazia tão certo, que dá uma escondida. Você aprende também. A contabilidade é um negócio meio complicado às vezes, né? Tem uma subjetividade. Exatamente. Bom, acho que as perguntas a respeito dessa questão de certificações eram mais voltadas a isso, então o ponto aqui que foi falado era sobre essa experiência e tudo mais. E aí você falou um pouquinho sobre a Trópico e, bom, a gente queria ver um pouquinho sobre o que vocês acham que a gente tem aí para frente, né? Afinal, tem até um disclaimer no último relatório da Trópico que eu fui ler, na última carta, falando que, bom, isso aqui está desconsiderando o Covid, porque a gente escreveu esse relatório na época anterior e tudo mais, e o cenário mudou. Mudou com uma coisa que Completamente. é bem, assim, uma coisa bem aleatória que pouquíssima gente esperava. Praticamente ninguém esperava, né? Mas, enfim, o que vocês acham que mudou, principalmente, os setores que foram mais afetados, falando em mercados? Tá. Vou falar o áudio que eu recebi do meu chefe recentemente. A palavra que ele mais repetiu foi falta de visibilidade. Então foi nos dias que eu vi ele mais preocupado, inclusive, porque na maioria ele estava mais tranquilo, não, a gente vai voltar logo. Só que a gente, hoje, por exemplo, em São Paulo, a gente tem um plano, né, mais ou menos de volta, que eu não entendi as datas ainda, mas a gente tem. Essa falta de você não sabe quanto tempo você vai ficar em casa, quanto tempo a atividade retoma. E aí, quando abrir, as pessoas vão sair mesmo, porque a gente viu que em alguns lugares as pessoas não saíram. Então, porque ficaram com medo. Então, como a gente não tem noção de quanto vai ser esse tempo, de qual vai ser essa trajetória, a gente está muito cauteloso hoje em dia. Tanto que, assim, nesses últimos meses, o que a gente comprou? Ações de bancos. A gente comprou o Banco do Brasil e o Bradesco e uma incorporadora. Por quê? A gente sabe que é o setor mais resiliente, a gente está num oligopólio super organizado no Brasil. É muito difícil. Se o Bradesco quebrar, aí meu filho, acabou o Brasil. Então, acho que basicamente assim, isso porque a gente acha que é o mais forte, que mais vale a pena comprar, porque estava muito barato mesmo. Agora, a gente, por exemplo, não está comprando via varejo ou Magazine Luiza. Por quê? A gente não sabe como vai ser daqui para frente. E o negócio que a gente tinha conversado lá no comecinho, antes de sair os resultados, é que a venda online, a empresa acaba perdendo muita margem. Então, o Magazine Luiza agora escancarou isso, que a gente já estava de olho, por isso que a gente optou ficar de fora. Porque a margem é muito menor do que você vende na loja física. E aí eles ainda estão tendo que cobrir todos os custos de ter lojas físicas fechadas, não poderem conseguir fazer aquela entrega que você retira. Então, uma cadeia muito impactada. Então, como a gente acha que acaba sofrendo muito por causa disso, mesmo vendo, não, todo mundo vai comprar um monte de eletrodomésticos, não sei o quê, consumo online, a gente ainda tem muito desemprego que vai acontecer, que a gente nem está começando. Começou a ver 1 milhão agora, né, que saiu hoje, mas vai ser um pouco maior. Então, acho que varejo, por exemplo, acho que o setor vai ser super afetado. E aí, por isso que a gente opta por ficar um pouquinho de fora e ficar mais cauteloso. A gente as nossas posições que a gente tem já são montadas há muito tempo. Geralmente, para vocês entenderem, a gente nunca compra uma ação. Então a gente gostou dessa empresa aqui, vamos comprar. A gente pega 10% do fundo e compra. Nunca é assim. A gente demora, às vezes, 1 ano para comprar uma empresa. Então, a gente vai fazendo aos poucos. E também, como a gente tem esse lado de análise qualitativa super alto, então a gente compra,
ganha mais espaço para conversar com a empresa e vai aumentando gradativamente quanto a gente acha que é confortável ou se não para. Ah, não, acho que a gente anteriormente achava que dava para comprar mais, mas pelo que a gente descobriu aqui, é isso daí mesmo. Então não compra mais. E sempre comprando com preços bons. Então acho que como a gente tem um momento super complicado, delicado, e assim, essa euforia da bolsa de hoje, dessa semana, para mim não faz sentido nenhum. A gente Que não, bom. não reflete a nossa realidade, os números que a gente está vendo aqui no Brasil, o caos que a gente vai viver ainda. Então, eu acho que a gente tem sim que ter renda variável na carteira. Eu tenho, continuo comprando. Hoje em dia só compro os fundos velho, que é o da Trópico, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado de não, então, porque aí ano que vem já estamos nos 100 mil pontos. Pera lá, a gente tem muito caminho até lá. A gente tem Acho muito que chegamos a desdobramento. 87 hoje, né? Gente, não faz sentido nenhum. Tá precificando bastante coisa boa aí pra frente, né? Isso Então, é uma são característica premissas do... muito altas, né? Sim, isso é uma característica do Brasil, que acontecimentos políticos influenciam muito no preço dos ativos. E aí, como é que fica um fundo que tenta fazer um value investing, que é uma coisa um pouco mais voltado para a empresa em si, para entender a empresa, num cenário desse, onde do nada a gente vai e descobre, sei lá, vamos pegar os escândalos de corrupção que aconteceram aí no passado recente, né, que prejudicou várias empresas. Então, para você ter uma ideia, como a gente sempre tem esse Value Investing há 18 anos, a gente não investia, por exemplo, em empresa estatal. A gente começou esse ano, porque a gente Legal. achava que o risco era muito alto, de ingerência política, inclusive. Então, hoje em dia, que está mais claro que vale, por exemplo, o governo não vai interferir, a gente tem uma posição relevante em Vale hoje em dia, por exemplo. A gente acha que tem essa melhora. Só que a gente está no Brasil, então a gente sempre tem um risco político super alto, sempre tem que estar na conta. Independente de quem esteja no poder, a gente sempre vai ter que contar com isso ao longo do tempo. Então acho que é importante as pessoas sempre lembrarem e tomar cuidado. Aí eu acho que já entra uma das perguntas que um dos seguidores tinha feito na página, que era a respeito de como fazer essas projeções, né? Porque a gente, como você disse, a gente estuda o modelinho lá, aprende um fluxo de caixa descontado, faz umas projeções econômicas, aí coloca o desemprego, alguma coisinha assim. Mas é bem complexo a gente fazer isso, né? E fica mais complexo ainda num país com esse tipo de problema. Então, assim, a gente tem vários riscos que foram escancarados aí nos últimos meses, principalmente, com relação a câmbio, essa nossa taxa de juros. Existem alguns analistas aí que dizem que nós temos uma taxa de juros que não reflete muito bem a nossa realidade. A gente teve também alguns problemas, não, né? A gente teve uma injeção de liquidez muito recente. Então, o que a gente queria ver é como é que a gente coloca isso na conta, se vocês veem esse risco aí com relação a, separadamente, câmbio e juro. Então, a gente acaba olhando mais como impacta em cada empresa individualmente. Por exemplo, o câmbio, a gente olha para a Minerva e o que a empresa está fazendo para lidar com isso, para reduzir o impacto. Mais ou menos essa é a nossa cabeça. É muito bottom-up, tá? A análise. Então, a gente olha Entendi. muito o que eles fazem e a gente tenta acompanhar uma empresa que vai gerar valor para a gente, independente do cenário que a gente esteja. Então, é óbvio, por exemplo, Movida, que é a maior posição do fundo. A empresa, com certeza, se beneficia de uma taxa de juros baixa, porque aí você consegue, eles conseguem comprar barato, eles conseguem dar uma alavancada muito boa no negócio e vender depois do carro e tudo mais. Então, é bom. Então dá um impulso extra, só que a gente nunca compra uma empresa só ano que vem a taxa de juros vai estar baixa, então eu vou comprar tal empresa. É sempre o contrário. Se acontecer, melhor ainda. Se não, como que a empresa vai sair? É sempre essa cabeça. Óbvio que acaba influenciando ao longo do tempo, mas a gente tenta deixar o mais longe possível da nossa análise, porque porque assim, o mais difícil na hora de analisar o negócio é se tirar a emoção, tirar o sentimento dessa volatilidade de todo dia
É por isso que eu falei até que a gente leva tanto tempo para montar uma posição, que a gente tenta tirar isso. Tirar de assim, então, a gente começou a comprar hoje, semana que vem a empresa subiu pra caramba, aí a gente não pode se empolgar e comprar de novo, entendeu? A gente tem que manter a calma e, não, mas reflete, foi um preço distorcido, na próxima semana vai devolver. Então, a gente sempre tem que tirar a emoção do que está acontecendo no curto prazo para entender o que a empresa entrega pra gente no médio prazo. A gente tem empresa que fica 4 anos, 5 anos, é muito tempo. Então, são muitos cenários que vão acontecer ao longo do caminho, principalmente porque a gente está no Brasil, que cada dia é uma novela diferente. A gente, Legal. esse ano, estava achando que ia discutir sobre reforma tributária. Tributária e administrativa que estavam mais encabeçadas, né? Mas enfim. A conversa vai aparecendo e vão aparecendo um monte de questões na cabeça, eu acabo às vezes deixando um pouquinho do que eu tenho já anotado aqui. Sim, sim. Mas com relação a... Você está falando um pouquinho mais voltado para o fundo de ações. No multimercado, vocês preferem, por exemplo, operar juros, que deu uma... Assim, os fundos multimercados ganharam um bom valor aí nesse último... Desde 2016, né, que a gente vem tendo queda na taxa de juros e isso vem beneficiando bastante esses fundos. Com relação aos multimercados, vocês preferem operações mais relacionadas a juro, mais relacionada a América Latina também, como leva o nome na gestora, né? Vou explicar primeiro a América Latina, por quê? Porque é legal. Legal. Isso aí era uma coisa que eu me Há alguns anos atrás, a gente conheceu uma família de banqueiros da Finlândia. E eles têm dinheiro com a gente até hoje em dia. Então é maravilhoso, né? Porque em euro. Então, por isso que a gente fez essa mudança para a América Latina, porque aí dá essa possibilidade para investir, mas na verdade é só o dinheiro deles que a gente coloca. São várias famílias que vão colocando com a gente. Coloca na América Latina. Aí tem um case que foi super emblemático, que foi... Sabe aquelas frutinhas blueberry, cranberry? Tem uma empresa chilena que chama Hortofruti, mas não é a que a gente tem aqui, cadeia de mercado. Que elas produziam e assim, a gente viu que a demanda estava começando a aumentar e eles exportam para os Estados Unidos numa época diferente, que os Estados Unidos não conseguem ter produção e o solo no Chile é super benéfico e tudo mais. A gente ganhou tipo 200% com essa empresa. Muito bom, 2 anos. Eu acho que é até interessante abrir um parêntese sobre isso, porque a gestora Casa, se não me falha a memória, tem 350 milhões, né? Tem Sobre 400, 450. 400? Beleza. Esse Um número número considerável. É um número porque considerável. Tem os 3 fundos abertos e tem fundo, por exemplo, esse que é exclusivo dessas famílias. Tá, entendi. Mas assim, esses números muito altos, eles não são tão comuns em posições muito grandes, né? Às vezes a pessoa consegue fazer um trade relativamente, assim, com uma rentabilidade alta e tal, mas é uma posição pequena. Então fica até complicado você ter liquidez para conseguir jogar isso no mercado sem afetar. Às vezes tem dificuldade com small cap, essas coisas assim. E aí vem aquela questão, vocês já têm alguma limitação de liquidez, algo nesse sentido? Já buscam algo assim? Ou vocês acham que ainda tem um capacity legal, ainda dá para mirar mais, bem mais e tal? O nosso fundo de ação aberto, ele é menorzinho. Então, ele tem hoje em dia tem um jogo de cintura bom. Mas a gente está no mercado há muito tempo. Uma das lições aprendidas que a gente teve é que fundo, quando se torna relevante, investir em small caps fica muito difícil. Você não tem liquidez, você não consegue vender. Tem um monte de fundo que é gigantesco hoje em dia, que tem empresa que não é negociada todo dia na bolsa, que negocia uma vez por semana. E o fundo tem bilhões. Então, assim, small caps eu acho que são maravilhosas. Você compra, em um ano multiplica seu capital por X vezes. Só que para fundo é muito complicado fazer essa operação, porque a gente acaba tendo proporções muito maiores na empresa, acaba sendo um sócio muito relevante. E aí, para a hora de vender, você muitas vezes não consegue vender no preço que a gente quer, que
que é algo que tinha atingido. Então, a gente hoje em dia prefere por ter uma gestão muito mais voltada para empresas maiores. E apesar de, assim, historicamente, a gente sempre aplicou em small caps, mas apesar de gostar bastante, a gente acaba não investindo muito. Porque a gente sabe que é muito difícil para fundo conseguir operar. É aquela história que todo mundo fala. Fundo, o que é mais fácil virar? Um barco ou um navio? A gente é um navio. Então, para pessoa física, beleza. Você vende 100 mil tranquilo. Agora, para um fundo, aí não, é mais difícil. É complicado. Isso são os lados mais negativos, assim, de você ter uma posição muito relevante, mas com relação aos lados positivos, daria para citar alguma coisa, vantagens que o fundo tem? A pessoa olha e fala assim, então eu quero, já que a gente tem vantagem aí de ter liquidez, que não importa tanto, para que eu vou entrar no fundo? Um ponto super positivo é o que eu já falei, é que assim, a gente está do lado da empresa. Então a gente sabe mais ou menos quanto vai sair o resultado no próximo trimestre, sabe? Porque a gente conversa com os caras no WhatsApp. Então, acho que assim, Legal. esse contato é muito legal, porque você está do lado da empresa, você sabe que direção ela está indo, você tem uma perspectiva muito boa. Então, isso para a pessoa física, o que eu falei, dependendo da empresa, se você tem uma porcentagem pequena dela, você não consegue ter tanto. Eles não te dão tanta abertura até, mesmo para fundo. Aí depois que você ganha, olha, vou investir, ser investidor de valor, ficar bastante tempo, vai aumentando até a interação que eles têm com a gente. Então, isso é muito legal, porque a gente tem dados na mão, assim. O pessoal, eles sabem falar de cabeça os números de todas as empresas, melhor do que os próprios analistas deles, das empresas. De verdade, depois te mando uma história que eu não posso contar aqui. Então, eu Legal. acho que esse ponto é super bacana, é super interessante, que a gente está do lado, a gente sabe para onde está indo, a gente sabe o que pode dar de errado e certo. Então, o ponto mais positivo para a pessoa física investir em fundo seria esse. Que imagina você liga lá e fala, e aí, você vai me atender agora? Legal, bem legal. Entrando um pouquinho E nessa outra coisa questão. também que é boa, que eu esqueci. A gente faz algumas estratégias que pessoa física não consegue, às vezes. Por exemplo, o nosso fundo chama Trópico Vex. Ele é o multimercado. A gente tem 2 multimercados, mas esse é o multimercado nível intermediário. É bom para você, inclusive, para sua reserva de emergência. O que ele Legal. faz? Quando você olha lá na CVM, a carteira dele, ele praticamente só tem título público. É no fundo caixa, você olha assim, fala assim, o que é isso? E ele dá, historicamente, 170% do CDI no ano. E aí, em março, ele deu 305% de CDI. Aí todo mundo fica assim, mas o que esse fundo faz? Ele faz arbitragem de ações. Então, a gente ganha com o diferencial de preço das ações. E a gente ganha com um spreadzinho aqui, essa diferença é bem pequenininha. Então, a gente ganha com volume de negociação. A gente opera 30 milhões por dia, geralmente. Na crise, lá em março, a gente operava 50 milhões por dia. Porque quanto mais o mercado tá volátil, quanto mais sobe e desce, melhor pra gente. Então, imagina, para uma pessoa física conseguir operar com um spread pequenininho, a gente tem que operar bastante volume para dar resultado, para ter um ganho efetivo. Então, esse fundo é super difícil para uma pessoa física adotar essa estratégia. E aí é o que eu falei que é o robozinho. Então, a gente de manhã escolhe quais são os pares que a gente vai operar durante o dia, roda a operação, no final do dia a gente desmonta as operações e dorme em Tesouro Selic. Dorme em casa. Legal. Então, é um fundo com volatilidade 0,7. Para multimercado, é muito baixo, assim, para quem não entende volatilidade, é quanto ele balança, quanto ele oscila mês a mês. Volatilidade, para quem sabe trabalhar, é ótimo, exatamente. Mas a volatilidade do fundo, do retorno do fundo. Então, imagina, o multimercado, geralmente, a volatilidade é uns 12%, 15%. E ele vai te dar os 170% de CDI, e você meio que sabe que mês que vem vai dar uma coisa bem próxima a isso. Então, é um fundo que, imagina, eu não conheço ninguém que consegue fazer isso na mão. Então é uma boa. E a gente demorou 4 anos para chegar nessa estratégia. Até abrir o fundo. É muito estudo, muita planilha para chegar nesse modelo. Então, acho que isso é legal. É a parte mais quantitativa na casa, né? Legal. E aí, tem algumas coisas que a gente ouviu falar recentemente aí, com esse caso da IRBR,
fizeram short nela e tudo mais. E uma Deu das essa coisas bagunça que toda. foi falada... Oi? E deu essa bagunça toda. Aham, deu essa bagunça toda. E uma das coisas que foi falada é que aqui no Brasil não é muito comum os fundos abrirem as posições short, assim. Vocês costumam fazer isso dentro do fundo multimercado? Assim, posições Então, o fora do VEX? multimercado, ele faz, o VEX só faz isso, tá? Ele só faz esse Uhum, o dia todo e dorme no FT. Depois a gente fala o outro multimercado que a gente tem. No uhum. velho, que é o fundo de ação, a gente tem algumas posições que são short, só que a gente realmente não abre quais são. Uhum. Porque acaba desgastando muito o relacionamento com a empresa. E aí depois você não consegue informação. Esse é o ponto, né? Então, E assim, essas... a esquadra teve muita coragem de fazer isso, de dar cara a tapa, não sei o quê, mas é o que eles falaram depois. A porta fechou, ninguém mais vai falar com eles, né? É, E aí ele não vai o saber se ponto a empresa tá negativo. indo bem, se tá indo mal, o que eles estão fazendo. Por isso Sim, que a gente interessante. opta. Os nossos shorts são pequenos, são bem pontuais, mas a gente opta por não abrir também. Porque sabe que é muito complicado. E o mercado é muito pequeno. Sim, interessante. E esses shorts, eles são mais para vocês conseguirem caixa ou porque vocês realmente acreditam que a empresa não vai crescer tanto, ou que ela vai cair, algo nesse sentido? É um pouco dos dois, assim. Como a gente começou faz muito tempo atrás, a gente não fazia short, não fez durante muitos anos. A gente começou Uhum. faz uns 5 anos a fazer short, porque o mercado cresceu, a gente conseguiu ter mais liquidez e conseguiu fazer mais essas operações. Então foi um amadurecimento da Bolsa Brasileira que permitiu que a gente conseguisse fazer short. Por isso que são empresas que a gente acredita que tá muito cara, e aí a gente montou bem pequenininho. E também, às vezes, a gente tem uma das lições aprendidas também ao longo de tanta história, é sempre ter muito caixa. A gente virou o ano com 25% de caixa. É bastante coisa. Bastante. E assim, ano passado a gente entregou 56% de rendimento e virou com tudo isso de caixa. Então, imagina. E aí, esse ano a gente tá um pouco menor, porque a gente saiu as compras e tudo mais, mas a gente gosta de ter uns 10% de caixa para ficar tranquilo. Então, às vezes a gente faz alguma operação long e short para preservar o caixa também da empresa, do fundo. Porque a gente acha que é importante sempre ter. Então, para você conseguir pagar cotista, para você conseguir comprar barato. Porque para a gente, assim, preço importa muito. Então, não adianta nada eu acreditar muito em várias empresas, não sei o quê, aí nós vamos ver, caiu, eu não tenho dinheiro para comprar. Então, a gente sempre tem uma posição relevante de caixa. Legal. Entrando um Sorte pouquinho bem. mais no... O Eu tô Enzo. vendo isso daqui. Tá dando call aí. Olha a CVM. Com certeza. Voltando aqui, você falou que você ia comentar a respeito do outro Do fundo outro de fundo. multimercados, né? Isso. A gente tem um outro fundo multimercado, mas na verdade a classificação dele, ele é um fundo caixa. O nome dele, inclusive, reflete isso. É Trópico SF2 Cash. Lá atrás, os dois sócios da Trópico venderam uma empresa e eles tinham dinheiro. E eles queriam colocar o dinheiro num negócio super tranquilo e com baixo risco. Então, eles conheceram o Sérgio Machado, que atualmente é o gestor do SF2. Não é recomendação. Eu tô com medo da CV. E então, eles criaram esse fundo, que na verdade, era uma gestora antes, a SF2, hoje em dia é tudo sobre embaixo da Trópico. E aí, o que o fundo faz? A gente não tem crédito privado corporativo. A gente acha que debêntures e tudo mais, o risco-retorno não vale muito a pena no Brasil. Então, se for para correr risco, a gente toma risco na outra ponta, que é em equities. Então, por isso que é um fundo, ele é super conservador, é fundo caixa mesmo, caixa de empresa, seu caixa e tudo mais. Você que é novo, você faz um mix de SF2 com o VEX, que dá, porque o VEX é D+4, então você fica mais tranquilo. Mas quem é mais conservador, minha avó, não sei o quê, você coloca no SF2 Cash porque ele vai te dar uns 110% de CDI. Então, não tem esse tipo de risco. Imagina, a gente passou em março um super perrengue com crédito privado, outubro do ano passado, e o nosso fundo passou super tranquilo nas duas ocasiões, porque a gente sabe que é complicado. O que ele tem, então? Crédito privado bancário. Então, a gente tem emissões bancárias, tem LF.
Tem Legal. isso. E na outra ponta a gente tem operações a termo, que é também um negócio super legal, que pessoa física às vezes não consegue operar tanto como a gente. Então é um fundo super tático. A gente vai balançando assim. Eu acho que agora é o momento para sair emissões bancárias super boas com uma taxa boa. A gente aumenta essa posição. Aí compra um pouquinho mais. O mercado está super volátil, eu consigo para o termo, aumento o termo. Então a gente sempre vai equilibrando essas duas pontas para o retorno ser sempre bem constante. Mas sempre para dar uns 110, 115% de CDI e D mais 2, né? Então, D mais 2 não adianta, né? Você pedir muito Legal. retorno. Você falou a respeito do crédito privado, vocês não trabalham. Recentemente eu estive olhando e, se não me falha a memória, a gente tem algo em torno de 700 bilhões em emissão no mercado e tem 800 milhões de liquidez diária. Então, tipo assim, Não casa, né? demorariam 3 anos para você conseguir girar todas as posições. Nos demais fundos, vocês trabalham em algum nível com essas posições em crédito privado Não, ou preferem ficar completamente de fora? completamente fora. Porque, justamente por causa disso. A gente sabe que o nosso mercado não tem liquidez. É, antes era basicamente por causa disso, que era um fator super importante pra gente na nossa tomada de decisão. E outra coisa, a partir de agora vai ser risco de crédito mesmo, risco de empresa não pagar. Então, é, óbvio que agora que a gente teve nesses últimos meses, em março principalmente, foi marcação do mercado, né? Que aí remarcou e saiu com uma taxa que ficou ruim para os fundos. Mas agora a gente vai começar a ver o contrário, a empresa falando, olha, default, não vai conseguir pagar. Então, isso eu acredito em risco, sim. Então, a gente prefere... A gente tem um fundo super conservador, que não vai tomar risco nenhum, que é o cash. Um multimercado que faz a loucura lá, que é um day trade, né? Uhum. Praticamente, de arbitragem, mas que é uma volatilidade bem baixinha. Então, a gente gosta dessas pontas tranquilas. E aí, o velho, que é fundo de ação, aí balança. Então, a gente prefere ter esses tipos de riscos bem divididinhos, assim, sabe? Legal. Então a gente já entrou aí numa parte mais de economia real mesmo, as empresas podem começar a dar uns calotezinhos. Vamos passar um pouquinho mais para essa parte. Eu queria ver aqui, recentemente lançaram opções de Selic. Não, vou primeiro falar sobre desemprego. Saiu dado de desemprego hoje, né? Acho que foi hoje, do CAGED, e, assim, mesmo desazonalizado, a gente está com uma queda de 800, se não me engano, 800 milhões de... ou 800 mil 800 mil. postos. 800 mil postos que, assim, viraram pó, né? Vocês trabalham com aquela hipótese de recuperação em V, recuperação em U, algo mais lento? A gente está mais propensa a uma recuperação em U, mas com U, assim, bem, sabe, com uma barrigada. A gente acha que esse ano o resultado das empresas vai vir horroroso. Não tem nenhuma empresa que vai conseguir reportar algum dado bom. Então, esse ano meio que tá perdido mesmo. Mas vamos ver quem que vai conseguir mostrar melhor. Por isso que essa alta da bolsa não reflete mesmo. Mas a gente acredita que no ano que vem, a partir do segundo trimestre, a gente já tem uma perspectiva bem melhor de uma recuperação de dados começando a mostrar essa melhoria. Mas Sim. nada muito rapidão assim. A bolsa pode vir um pouco antes, porque em tese a gente antecipa, né? Uhum. Então, começo do ano que vem pode já dar aquela disparada. É mais por euforia nacional também. E outra coisa que eu acho que é muito importante, fluxo estrangeiro. Para a gente é fundamental ter fluxo estrangeiro. Se a gente pega os dados desse ano, na bolsa em específico, a gente tem o tanto que investidor pessoa física entrou e institucional entrou. Se você somar esses dois, é o tanto que gringo saiu. Então a gente está segurando desde o ano passado e a gente está querendo ser o queridinho dos emergentes há 3 anos. E o que a gente tem ouvido de gente lá fora é que ainda estão torcendo o Ainda não, né? nariz. Então, assim, para a gente ver essa super escalada mesmo, por mais que a Selic esteja baixa, então tem mais gente para vir para a Bolsa, faz muita diferença você ter tudo isso que o gringo tirou. Entendi. Com relação até essa visão do estrangeiro e tudo mais, o câmbio alto ajuda a gente a ficar barato para eles. Então, em tese, a gente estaria mais barato. Você acha que esse câmbio ele pode continuar aí? A gente vai ter uma levantada da taxa de juros?
Câmbio é E pegadinha. recentemente. Câmbio é... câmbio é sacanagem, mas a gente sempre fala. Não, acho que assim, tem alguns fatores. Principalmente, o gringo contribui muito, né? A gente precisa entrar dinheiro para cair a cotação do dólar. Como a gente está com a Selic muito baixa, aquele dinheiro especulativo que vinha aqui ganhar com juros não vem. Ele vai para onde? O México, a taxa está 6%. O México, muita gente coloca a mesma caixinha que o Brasil. Na Índia também, a taxa de juros está 8%, 8 e pouquinho. Então, esse capital, que em tese poderia ajudar a gente a vir dar uma baixadinha, porque vem ganhar com o diferencial de juros entre Estados Unidos e Brasil, por exemplo, não vem. Então, isso é um fator super negativo para o dólar. Por isso que todo mundo fala, vai cortar os juros, vai fazer pressão no dólar, porque a gente perde muito esse canal. E fora que, assim, o risco político que a gente tem acaba assustando muito. Então, acho que a visão do Bolsonaro, etc., é muito negativa lá fora. Com muita gente que eu já conversei, todo mundo tem uma aversão muito grande. Então, eles, é o que falaram aqui, vai ter que passar reforma. Passando, a gente tem um alívio. E aí, gringo passa a olhar, porque para eles não adianta só estar barato. O risco não vale a pena. É tipo a gente com crédito privado. Não adianta estar com uma taxa boa. Eu acho que o risco, para mim, não vale a pena. Então, a gente Legal. prefere ficar de fora. Por isso que eu acho que, assim, a gente vai ter que mostrar resultado de alguma forma. Eu acho que gringo tinha colocado na conta que reforma da Previdência ia passar já. Então tem que mostrar resultado. Vai ter que mostrar alguma coisa daqui pra frente. Senão eles vão achar que é isso daí, é uma oba-oba, que nada se resolve, né? E aí no câmbio fica lá nas alturas. Nosso triste histórico. Mas o câmbio, assim, eu acho que esses R$ 5 é super confortável pra gente continuar. Vai ser meio que essa realidade. Nosso novo normal, né? A gente vem falando isso há um tempo, né? Só que os R$ 6 não faz sentido também, não. Legal. Temos um otimista aqui, Mário Pinheiro falou que o câmbio está em canal de baixa. Esperamos que continue, né? Caiu bastante hoje já. Uhum. Porque acima de 5 já é caro demais, né? Uhum. Legal. Já que tocamos nesse assunto, seria interessante falar um pouquinho de como se precifica esse câmbio, se está alto demais, está baixo demais. Por exemplo, os juros, a gente tem algumas ferramentas aí de entender se está saindo os títulos públicos ou se não está saindo, então existem alguns indicadores. Com relação ao câmbio, vocês têm algum modelo, um conjunto de métricas? Não, então, Algo porque nesse sentido? câmbio, muita coisa influencia, né? Muita coisa. Então, é assim, desde o fluxo. Hoje eu vi que saiu também fluxo bastante. Hoje a bolsa já, na Austrália já deu 90 mil pontos. Vocês estão malucos, gente. 90 mil pontos não tem futuro. Eu tava mais otimista, mas aí vocês ficam otimistas demais, eu fico cautelosa. Então tem uma série de fatores que vão influenciar o câmbio. A gente acaba não olhando, mas você tem que colocar muita coisa. Então eu vi hoje o fluxo, saiu de dinheiro, então desde exportação, tudo entra na conta. E perspectivas, o nosso mercado é muito baseado em expectativas também, né? Acaba influenciando muito. Então é um fator que a gente não consegue colocar na conta. O famoso maníaco depressivo do Buffett lá. Recentemente, aí, falando um pouquinho mais de juros, saíram umas opções de Selic. A B3 lançou as opções para meio que fazer hedge, você acha que é uma maneira interessante de se expor e tudo mais? Principalmente agora que a gente, já tem muita gente acreditando que a gente não desce mais e na última ata do Banco Central, o Campos Neto já colocou que talvez a gente possa cair mais uma vez de 0,75 e depois manter. O que você acha? É uma ferramenta interessante ou prefere ficar exposta a títulos mesmo? Quem acompanha bastante juros lá é o Sérgio, que toca o fundo, porque ele ganha na operação. Sérgio Machado, né? Sérgio Machado. Na operação a termo, ele acaba ganhando uma porcentagem de CDI. Eu tô junto com ele. Pra mim, isso é cassino. Porque, então, eu acho que vai cair 1000%, aí você vai apostar na curva. Então, eu acho que eu prefiro... Eu não gosto muito disso, não. Eu acho que a gente tem tanta coisa para desenvolver antes de fazer isso. É muito uma aposta aleatória, assim.
E aí vai ficar pressionando para derrubar mais os juros. E eu também acho outra coisa. Desde os 6%, 5%, já não devia derrubar a taxa de juros aqui no Brasil. A gente não tem efeito na ponta, porque os bancos não vão repassar, por isso que a gente está comprando banco, porque eles sabem que eles ganham de qualquer jeito. Então, eu acho que, assim, os juros muito baixo não tem tanto efeito pra gente na prática. Tá? Por isso que eu fico meio brava quando ficam falando que a gente vai cortar mais que isso. Essa baixa Legal, mais, a então. gente não tá na Europa, né? Legal. Com relação, então, já deu para saber que vocês não acham que os juros vai cair, então Não, possivelmente a gente estão acha que ele fora do vai cair sim, spread. porque não adianta, né? O que a gente quer, eu acho que vai cair Ah, sim. vai cair mais. Não adianta, mas vai cair. É. Vocês acreditam que isso pode surtir algum efeito na inflação, economia real com relação a empregos e pegando mais esse cenário de economia real, inflação e principalmente desemprego, você acha que já surte efeito? Ou o nosso Banco Central ele vai fazer aquela japanização de começar a comprar título e crédito privado, coisa do tipo? Eu acho que Será assim, que isso vai para frente ou fica na promessa? a inflação é um fator super, pra gente, é super negativo. Tá tão. Saiu essa semana abaixo de zero. Eu não lembro certinho quanto foi agora. 0,49, menos 0,49, É PCA. algo assim. Então, pra gente, isso só mostra que a gente tá estagnadaço. Então, desde o ano passado, qualquer sinal que não tem inflação é porque a gente tá com a economia muito parada. Então, esse é o ponto super negativo da inflação, assim. Como a gente vai passar por um período mais difícil agora, de que vai ter desemprego, como você bem colocou, as pessoas não vão comprar, não vai ter força impulsionando, todo mundo fala de uma demanda reprimida que vai vir, eu também não vejo tanto assim, pode vir até um pouquinho, mas não o suficiente. Acho que a gente vai passar um longo período aí sem inflação mesmo esse ano. Eu acredito que mais para o meio do ano que vem a gente pode ter alguma coisa nesse sentido, mas para o curto prazo, sem perspectivas de termos inflação. Por mais que impacte no dólar, a gente importe muita coisa, mas assim, esses dias eu fiquei super impressionada. A Klabin importava um produto da China, desde o começo da Klabin, e eles não conseguiam importar mais agora por causa do corona. Eles conseguiram desenvolver em um mês aqui dentro, ou seja, não vão ter que importar mais. Eu achei super bacana essa iniciativa. Olha que diferença que vai fazer e que propulsão tomou a empresa, né? Empurrão. Vamos agora, tem que se virar. Legal. Então, É, eu acho que a gente vai deixar de importar mesmo e se virar com o que tem aqui. se virar com o que a gente tem. Pô, muito legal isso daí. A gente já está chegando aqui a quase uma horinha de live e eu não quero que a gente seja cortado. De Então, derrubado. então tem algumas perguntinhas aqui. Só para finalizar, uma das perguntas foi sobre o trabalho de relação com investidores. De como é e como é que você chega a esse ponto, como é que você... Ah, nem Não sei só como eu dentro de um cheguei. fundo, né? É, quais são umas formações mais interessantes, experiência legal, e assim, como é o dia a dia, não só dentro de fundos, mas dentro de empresas privadas também. Legal. Então, eu tô aqui desde março, praticamente, no fundo. Então, tem pouquinho tempo. Mas, assim, para ser esse trabalho tem que ser muito comercial, então tem que falar bastante, falar bem. Às vezes eu sou meio gago, mas acho que isso não importa tanto. Mas você tem que ser desprendido nesse sentido, conseguir falar, conseguir vender seu produto. Também eu acho que uma característica para todo mundo tem que ser muito curioso, então entender como funciona, por que está fazendo isso, para onde que vai. Isso para mim na minha carreira sempre foi muito importante, porque eu acho que a partir da minha curiosidade eu consegui ir achando meu espaço também e conhecendo gente por causa disso, porque, por exemplo, o que eu falei no comecinho, a a série Fundos de Investimento não era minha, mas eu tinha curiosidade de conversar com o gestor, porque é ótimo, né? Você conversa com gente que é muito experiente, que gere milhões de reais, você sempre aprende. Então eu meio que comecei a fazer isso e conheci eles e fiquei apaixonado por eles, e aí eu fui. Foi meio que essa Legal. história. Então, seja curioso, tem esse lado comercial. Minha rotina, ela varia bastante, assim, porque eu tenho que fazer o relacionamento com tanto institucional, tanto com pessoa física hoje em dia, porque
uma coisa que é importante das empresas daqui para frente é que não vai dar para você não ser digital. Então, hoje em dia, a gente acaba tendo muita presença digital. A gente está no Twitter, tem um monte de investidor que chama a gente lá, a gente está no Instagram. Então, isso para todas as empresas, para todos os setores. Então, dica para todo mundo, abre um Instagram e comece a falar de um assunto que você goste. Porque você vai ter público lá mais para frente. Então, eu acabo falando com pessoa física também, dos nossos produtos, como que funcionam, mesmo porque são muito específicos, né, na sua forma. E aí, eu também faço com o institucional. Então, a gente fala com tanto outros fundos que podem aplicar com a gente, com assessores de investimentos que podem aplicar com a gente também, que podem indicar para os clientes. Então, assessores, eu falo bastante, assim, como cresceu muito no Brasil, então tem muito assessor para conversar, é bem legal. Que mais? A gente fala com... Tem uns institucionais que são, tipo, carteira administrada, tem várias coisinhas. Então, todo mundo que pode aplicar no banco, é o que eu li aqui, todo mundo que pode aplicar no fundo, eu converso. Então, a gente explica, faz parte, toda a parte que é a mais chatinha. De documentação, porque tem muitas regras no fundo. Aquela taxa de administração é porque a gente tem que pagar taxa para todo mundo. Taxa para a Ambima, taxa para um monte de gente. Então, o custo do fundo é alto também. Então, a gente tem que fazer toda essa parte. A gente vai ter que, por exemplo, comer cotas amanhã. Imagina o trabalho que a gente tem aqui no fundo para provisionar isso, para pagar na segunda-feira. Então, tem toda essa parte burocrática que a gente acaba não vendo, que é mais chatinha também. Muito contrato. Sempre tem, né? Contrato de distribuição e tudo mais. Então, tem os dois lados que eu faço. Uma parte comercial e uma parte burocrática. Hoje em dia. Então, eu acho que, assim, dica para todo mundo. Todo mundo hoje em dia tem que ser bem comercial, porque não tem jeito. Se você for um analista do fundo, por exemplo, se você trabalhar na Trópicos, você vai ter que necessariamente conversar com o pessoal da empresa que a gente vai investir, porque a gente não analisa sem conversar com ninguém. A gente não toma decisão desse jeito. Então, você vai ter que ter algum jogo de cintura, alguma desenvoltura. Eu fiz teatro quando era mais nova, para conseguir falar na frente dos Legal. outros. Eu tô fazendo aquilo fazendo live. Então, acho que é muito importante ter essa parte, porque te leva para frente a conhecer mais gente. E networking é meio velho também, né? Falar essa palavra hoje em dia. Mas quando eu era novinha, Acho que não. eu escutava bastante. Mas é fundamental. O mercado financeiro em São Paulo é uma bolha. São pouquíssimas pessoas. Todo mundo se conhece. Então, você tem que fazer seu nome por onde você passar. Não pode deixar a peteca cair, né? Porque todo mundo vai te conhecer, vai conhecer no seu próximo emprego, vai falar, eu já trabalhei com ela, já ouvi falar, não sei o quê. Então, é isso. Sejam curiosos, desenvolva esse lado comercial, de falar bem, ver o que você pode melhorar, esses skills, porque o mundo não vai ser só a planilha que você vai ficar lá de olho, não vai ser só o balanço da empresa, por mais que muita gente goste de fazer isso. Acho que é isso. Legal, então. Deu uma acelerada aqui, porque eu fiquei com medo mesmo. Eu acho que a gente ainda tem... a gente tem quase nada mesmo. Mas, enfim, acho que é Mas isso quem mesmo. quiser mais dicas também, me chama, que eu converso também com todo mundo. A gente bate um monte de papo também. E isso aí, super solista. Inclusive, agradeço muito por ter topado imediatamente e todo o apoio que sempre deu à nossa liga. E, cara, é isso. Muito obrigado. Foi bem legal conhecer mais sobre os fundos e pegar as dicas aí. Tô com o caderno todo rabiscado aqui. De vez em quando eu olhava para baixo, eu tava escrevendo. Legal. Próxima vez que eu estiver em Vitória, a gente combina alguma coisa. Com certeza. Espero que seja em breve. Acaba o corona. Gente. Não dá mais. Mas obrigada pelo convite. Eu acho super bacana essa iniciativa de vocês. Eu estava conversando hoje à tarde com um assessor que trabalhou na Liga, lá no comecinho. Aí ele falou, tô sabendo que você tem live hoje, não sei o quê. Então, super bacana que tem gente trabalhando no mercado. E é isso. Parabéns, eu acho que faz muita diferença. Eu não tive na minha faculdade e acho que fez falta. Legal. Muito obrigado, viu? Então, imagina, gente. Vamos encerrando isso aí. E cuidem-se. Cuidado com... Lavem as mãos, fiquem em casa se puderem. Já apareceu o reloginho aqui. Então, valeu. Boa, até obrigada. a próxima. Beijo. Tchauzinho.